Este é um teste em um outro lugar da casa, a sala, com estes quadros aqui, que, se eu não me engano, foram pintados pela minha tia, uma das tias pintoras que eu tive. Minha mãe também era pintora na juventude, abandonou para criar um sujeito como eu. Mas neste programa eu pretendo falar de dois temas que são interligados: festivais de cinema e o streaming. Então, no primeiro tema, os festivais de cinema, a gente teve agora, se encerrando, há poucos dias, o Festival de Gramado, que pela segunda vez eu pude acompanhar, ainda que não tão bem quanto da vez que eu vi em loco. Em loco eu fui para cobrir não, eu fui para ser jurado da crítica pela Abracine, o júri da crítica da Abracine, com a ACIRS, que é a Associação de Críticos do Rio Grande do Sul. E claro, eu nunca tinha ido a Gramado, não é o tipo de festival que eu prefira, por mais que eu critique Tiradentes, eu prefiro sempre acompanhar o que passa em Tiradentes. Por mais que eu já tenha criticado muito o Festival de Brasília, eu também prefiro ir ao Festival de Brasília, acompanhar o que está lá. Eu gostei muito do João Pessoa, o Fest Aruanda, que eu fui só pela primeira vez no ano passado. Gostoso também, eu fui pela segunda vez no ano passado, a primeira foi em 2018, um festival muito legal. Ia cair no clichê de falar um festival muito gostoso, agora falei. Que é muito perto de Natal a cidade, né? Acho que são 100 quilômetros de Natal. Mas é um festival muito bacana, com os filmes passando na praia, um telão super, uma definição boa, a imagem muito boa. E lá quase não chove, pelo menos nessa época do ano, que é novembro, geralmente novembro, começo de dezembro. Então foi um festival muito agradável. Mas o que eu queria dizer é que a pandemia, primeiro, causou alguns reajustes, né? Algumas indecisões, melhor dizendo. Ninguém sabia direito até quando ia, como se ia fazer com os festivais, até acabarem decidindo pela solução que eu considero a ideal, que é a dos festivais online. Muita gente critica porque acha que vai acabar os festivais presenciais, vai acabar ir ao cinema. Eu creio que não, mas creio que as desvantagens que tem num festival online, que é a falta de encontros, a falta de ver o filme na tela grande, a falta de receber o filme junto com uma plateia que está no mesmo nível de tensão ali para que tudo corra bem e tal, essas desvantagens são largamente compensadas pela vantagem que é você poder ver o filme onde você estiver, dentro do território nacional brasileiro. Então, por isso que eu pude pela segunda vez acompanhar o Festival de Gramado, né? Ainda que eu tenha perdido algumas sessões, eu vi 4 longas, se eu não me engano. Eu acabei vendo o premiado. São os que eu mais queria ver mesmo, que eu acabei vendo. Eu vi Todos os Mortos, Um Animal Amarelo, o Me Leva Que Eu Vou, filme do Sidney Magal, sobre o Sidney Magal. Onde está o Preto Alcebiades? Era uma vez um brasileiro cagão. Na década de 70 surgiu um cantor romântico, apaixonado, um misto de Elvis Presley e John Travolta. Louco, maravilhoso, sexy, masoquista, narcisista. Quando Sidney Magal começa a cantar, ele se torna o dono absoluto do perplexo e desprezado coração da mulher da classe média brasileira. E o King Kong na Assunção, pelo Camilo Cavalcante, que me pareceu bem superior ao História da Eternidade. E esse acabou ganhando o Kikito de melhor filme. Eu vi também alguns curtas que passaram. O destaque total para o premiado, eu gostei muito que foi premiado o do Amazonas, Um Barco no Rio. Os barcos mais aguentam até Nova Airão, imagina até Barcelos. Parece que tu não conhece o parque que tu mora, Josi.
Me mandar pra vender essa merda desse barco, velho. Serve pra porra nenhuma esse caralho mesmo. Que eu achei bem bonito, eu achei um curta que se destacou pra mim, todo mundo falou do Inabitável, eu confesso que o Inabitável não me entusiasmou, mas o Barco no Rio eu achei bem bonito, um filme super bem filmado, bem sensível mesmo, né? Mas a questão é que esses festivais podendo ser vistos por todo mundo no Brasil, não tem mais aquela coisa de você ver, fazer um comentário, todo mundo, puxa, parece bom, quando é que será que eu verei, quando é que será que vai passar em algum lugar? Todo mundo que quiser pode ver ao mesmo tempo, com uma diferença aí de algumas horas. Eu acho que quanto maior a diferença de possibilidades de visionamento do filme, melhor. Essas janelas muito curtas, você só pode ver às 9 horas, chega às 11 e já não está mais disponível, eu acho que é furada nesse formato online. Que fique 24 horas disponíveis os filmes, que eu acho mais justo, né? 24 horas é um modelo intermediário entre ficar disponível o festival todo, como foi o Ecrã, né? Que foi um dos festivais que eu mais gostei de ter visto e eu nunca tinha visto, nunca tinha acompanhado o Ecrã, que é o Festival de Cinema Experimental, ou nem tão fechado como está sendo, por exemplo, É Tudo Verdade, né? Que se você perdeu aquela hora, você tem mais umas 2 horinhas ali, mas então tem que tomar cuidado, se precisar reiniciar o computador já ferra tudo, tem alguns macetes que você vai pegando, então eu vejo de maneira positiva essa possibilidade do online. E é claro, eu prefiro que tenha também presenciais, eu prefiro o festival híbrido, mas se tiver que escolher entre um e outro, eu escolho o online pela possibilidade de mais pessoas verem ao mesmo tempo, a gente vê cinéfilos de todo o Brasil acompanhando o mesmo filme, de cidades menores que nunca tiveram festivais, falam que é inocência, essa democratização é uma inocência. Eu não acho, eu acho que é um fato, né? Não é inocência, é um fato, né? A gente não está falando de predomínio de ninguém, e acho que isso é muito bom até para os festivais menores, para alguns filmes que só passam nesses festivais menores, e também para que alguns curadores tenham mais personalidade, porque você vai programar o Sertânia, já passou em Tiradentes presencial, depois passou no Ecrã, agora vai passar no Olhar. Eu acho que tá bom, né? Todo mundo que queria ver Sertânia já pôde ter visto e vai poder rever no Olhar de Cinema. Mais uma sessão talvez, mas sabe, o filme está sendo badalado, todo festival tem que ter Sertânia, como se fosse uma obrigação de uma curadoria selecionar o Sertânia, que é um filme. Eu me decepcionei um pouco, mas ainda assim é um filme de respeito, um filme digno do Geraldo Sarro. Eu acho que esses festivais online têm essa vantagem, a gente vai ter ainda mais vários em outubro, pelo menos 2 de grande porte, são o Olhar de Cinema e a Mostra de Cinema Internacional de Cinema de São Paulo, que talvez hoje sejam os 2 maiores festivais internacionais, junto com os outros 2 que vão acontecer em novembro, se eu não me engano, novembro e dezembro, que são o Indie e o Festival do Rio. Então tem uma maratona aí, fora os pequenos festivais que a gente vai descobrindo. O festival tem uma mostra de cinema chinês, teve o Dobra, enfim, tem um monte de festivais que vão aparecendo com programações muito interessantes. Então eu acho que o cinéfilo hoje está feliz com essa variedade, com essa possibilidade de encarar o que de novo está surgindo, né? E com possibilidades curatoriais mais amplas também, eu diria. O segundo tema, que é o streaming, que me parece haver uma coisa interessante no streaming agora, nesses últimos 2 anos, vamos dizer assim, né? Ou
de 2019 para cá, que é o surgimento de novas plataformas, né? Antes era só Netflix, e a Netflix, a gente sabe, ela é mais ou menos o equivalente a uma má locadora de bairro nos anos 90, né? A locadora de bairro que você quase não ia porque não tinha filme bom para ver é mais ou menos a Netflix. Porque eles querem, porque talvez o usuário da Netflix seja um tanto acomodado e não... Eu já ouvi casais conversando antes da pandemia, claro, em loja de DVD, numa dessas magazines que vendem DVDs à promoção, e a moça falou o cara falou, vamos comprar, tinha DVD muito barato, acho que era R$4,90, tinha DVD a R$3,90, enfim. Tinha algumas coisas interessantes, nada muito chamativo, mas algumas coisas interessantes. E a moça falou pro namorado ou marido, não sei, tudo isso já deve ter na Netflix. Quer dizer, paira uma ideia de que a Netflix tem de tudo, ou tem do melhor que existe em cinema para ver em casa. E isso é muito enganoso. A gente tem pelo menos 10 diferentes plataformas, sem contar o que eu estiver esquecendo. Mas a HBO, que eu prefiro falar HBO, meio Caetano Veloso isso, mas eu gosto. Tem a Telecine Play, tem a Amazon, que é o Prime Video, tem o Look, tem o Mubi, tem os vários de cinemas, tem um de cinema argentino, tem um de cinema latino-americano, tem devo estar esquecendo, claro, algum, mas tem Belas Artes, o da Belas, tem a Tamanduá. Então são várias plataformas, com SPCine também tem um catálogo interessante, com muitas coisas interessantes. Todas melhores que a Netflix, é incrível, todas são melhores que a Netflix. Eu não quero dar uma de... não estou fazendo propaganda dos outros, nem destruindo a Netflix para elevar algum outro. Eu acho que todos são falhos, todos têm problemas, mas a Netflix está perdendo a batalha do streaming, quer dizer, ganhando comercialmente, mas perdendo para o cinéfilo, né? Porque o catálogo da Netflix é realmente muito fraco, muito fraco. E quando surge, isso eu já falei, quando surge um irlandês, um filme do Scorsese, você vai lá ver e tem aquela cara de algoritmo do Netflix, mas isso já foi falado também. A meu ver, os dois mais interessantes são o Mubi e a Belas Artes, o à la carte do Belas Artes, que é um catálogo que vai crescendo, vai sempre crescendo. Claro que algumas coisas devem ser subtraídas, mas é um preço bem acessível, que acho que, se não me engano, R$10, enfim, também é fácil checar isso. O cinéfilo interessado pode ir buscar. Mas tem alguns filmes bem interessantes, tem uma variedade maior, clássicos americanos, clássicos europeus, alguns filmes brasileiros, filmes italianos, filmes franceses, filmes russos. É muito interessante o catálogo do à la carte. E o do Mubi tem uma curiosidade, que é aquela necessidade de você ver o filme em 30 dias. Porque o filme entra, todo dia entra um filme e ele fica até 30 dias. No 30º dia ele cai fora para dar lugar a outro. Então os filmes vão evoluindo dentro, como se fosse uma esteira rolante até cair. Então eu lembro que quando eu ganhei a assinatura, por ter ido ao Olhar de Cinema, eles deram para todo mundo, todos os convidados, eu acho, não lembro se foi para todo mundo que estava no festival ou todo mundo que foi convidado. Eu, no caso, fui como imprensa, e eu ganhei uma assinatura grátis. Eu lembro que, nossa, esse filme entrou, preciso lembrar de ver antes que caia. Aí você deixa sempre para os últimos dias, né? Caramba, vai cair esse filme, deixa eu ver. E às vezes até um filme que você sempre quis ver, mas você não tem muita vontade de ver, porque não é um diretor que você goste muito, ou não, enfim, não te atrai tanto. Aí você vai lá e dá uma olhadinha, né? O que, a meu ver, tem de desvantagem no Mubi é que é de todos o que mais trava, né? Eu não sei porquê, eu tenho internet boa até aqui,
Eu achei importante investir numa internet boa, justamente por causa desse streaming, né, dessa possibilidade de ver filmes em streaming. Antes eu tinha uma internet que o Vimeo, era impossível ver filme no Vimeo, ou Vimeo, não sei, tem gente que fala dos dois jeitos. Eu acho muito pesado o mecanismo ali, e o MUBI também, era impossível ver filme no MUBI. Hoje, mesmo com uma internet bem melhor, eu tenho às vezes dificuldades no MUBI. Eu tenho que diminuir a qualidade, tirar do Full HD, porque o Full HD vai travar toda hora. Isso eu acho ruim. Eu tenho uma das internets mais rápidas que são comercializadas no Brasil. Tudo bem que não é grande coisa a internet brasileira, mas eu acho absurdo isso acontecer com uma internet de fibra larga que era para ser muito rápida, né? E o Belas Artes, eu não sei se tem desvantagem. Eu acho que não tem nenhuma desvantagem. Talvez o catálogo não seja tão bom quanto poderia ser, mas ainda assim é o melhor catálogo que tem. O Telecine Play tem um catálogo interessante, mas eles pecam muito pelo formato de tela, quase sempre errado. Filmes Scope são exibidos em tela em 185 ou 178, que é o tamanho da TV widescreen. Então isso eu acho um absurdo. Agora, só para encerrar, uma das coisas que eu acho interessantes é que a internet, a possibilidade de você fazer downloads dos filmes, trouxe para o cinéfilo várias possibilidades que antes não existiam, né? Antes você tinha que ter em VHS ou em DVD um filme para ver, ou passar num cineclube, de alguma forma, ou passar na TV, ficar esperando passar na TV e tal. Com a internet você pode ver lá, está com vontade de ver King Hu. Estava falando para um aluno sobre King Hu, então veio à cabeça. 以顾兄的才华隐居此地，未免太可惜了吧？这位是杨姑娘，这姑娘胆子可真不小，话语捉拿杨慧珍，明天就做榜文。 Tá com vontade de ver King Hu, você vai lá e baixa King Hu, né? Só que é aquela coisa de você fazer download. Primeiro que o download já não está mais tão fácil hoje em dia, né? Muitos filmes caíram, a Polícia Federal fechou muitos sites, a polícia lá fora também, principalmente lá fora, fecharam muitos sites internacionais, né, de download. E eu acho melhor que seja tudo por streaming, tudo regulado, é o mundo ideal, é o mundo perfeito, mas às vezes a gente tem que estudar e a gente tem que buscar os filmes que não tem em catálogo nenhum de nenhum operador, o que é muito comum acontecer de nenhum operador até o filme que você quer ver. É muito comum, muito comum. Tipo, se juntar todos os filmes do Hitchcock disponíveis hoje no Brasil em alguma plataforma de streaming, vocês vão perceber o tamanho do drama, né? Estou falando de um cineasta como Hitchcock. Mas a curiosidade é que ficava vários filmes acumulados, às vezes no HD, porque você tem aquela facilidade de baixar o filme e mais os DVDs. Eu comprava, né? Ultimamente não tenho comprado tanto, até por causa do streaming. Mas compro justamente porque não tem o que não tem no streaming. Mas aí você tem um monte de DVDs em casa, um monte de filmes no HD, e vai ver o que? Você não sabe o que ver de tanta opção. E as plataformas de streaming acabam criando uma curadoria que você vai seguir. O MUBI é perfeito nisso. Tipo, a Rita Azevedo Gomes, para mim uma das grandes cineastas atuais. unser zweier Wette was, der möge dir finden schöne Beide, gebrochen Blumen. Ela só foi mais conhecida justamente porque entrou no MUBI. Então o MUBI pauta as pessoas. Isso é interessante, porque eu fico pensando se as pessoas não querem justamente ser pautadas, para não precisarem escolher entre uma enormidade de filmes. Então as pessoas às vezes gostam de ter aquele limite nos filmes que elas podem ver. E ao mesmo tempo é legal a ideia de um denominador comum de filmes que as pessoas podem ver também, porque aí você vai ver os 30 filmes que estão disponíveis no MUBI. Você tem aquele universo. Todos os cinéfilos do Brasil
que tem MUBI, claro, estão concentrados dentro desse universo de 30 filmes. Ou dentro do que tem na Belas Artes, no à la carte, ou dentro da Netflix, ou dentro da Amazon, ou Prime Video, ou da HBO, enfim, da Look, do SPCine. Então você está limitado às escolhas de outros. E tem um lado positivo nisso, que é você vai encontrar ali algo que você queira ver. É claro que já cansei de rodar Netflix, principalmente no começo, quando era ainda esperançoso de que alguma... Ficava rodando, o que tem de bom eu já vi. Já vi mais de uma vez até. Então tem sempre esse problema. Mas é curiosa essa nova limitação que não é necessariamente negativa, causada pelo streaming, né? Parece que volta, as plataformas de streaming fazem voltar a um tempo pré-download, porque todo mundo prefere consumir o que é legal, né? Eu acredito que é sempre melhor a gente consumir o que é legal. Então, quanto mais opções a gente tiver em streaming, menos a gente vai ter necessidade de buscar em download, né? Para estudar, para pesquisar, enfim, para diversas outras coisas. Então é muito difícil. Tem também os YouTube, né, que dá para comprar filme pelo YouTube, Google Play, os Vivo Play, o Now da NET, enfim, tem várias possibilidades de você ver um filme legalmente, e isso é bom, ainda que não é a mesma gama de possibilidades que tinha o download, porque a maior parte dos filmes essenciais continuam fora das plataformas legais. Você tem opções o suficiente para você não precisar infringir nenhuma lei. Então essa ideia é interessante, essa ideia de uma curadoria em que você tenha algumas escolhas ali determinadas por outros, mas que você sempre encontra algo de acordo com o seu gosto. Vamos torcer para que essas plataformas todas, incluindo a Netflix, que é a mais frágil de todas, que todas melhorem, que todas tenham catálogos melhores e, principalmente a Telecine, mas acredito que tem outras também, respeitem o formato de tela original pretendido pelos autores do filme, ok? Então é isso por hoje. Espero que tenham gostado da mudança de cenário. Não vai ser sempre aqui não, é uma vez ou outra, é só para mudar um pouquinho, não sei, talvez eu fale coisas mais interessantes aqui. Acho que não, acho que vai ser a mesma coisa. Olha, o meu futuro realmente a cigana ainda não me diz.